Bem, esse vídeo é o vídeo de análise combinatória parte 2, tá bom? Então, retomando aqui, eu parei aqui onde eu ia falar de anagramas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos explicar para vocês o que são os anagramas. Os anagramas é quando você troca as ordens das letras de uma palavra e aí vai ter uma nova sequência, né? Mesmo que aquela sequência de letras não forme uma palavra com significado, tá bom? Então, por exemplo, os anagramas da palavra amor. Como é que seria os anagramas da palavra amor? A pergunta é, quantos anagramas podemos formar com a palavra amor, tá bom? Você tentando escrever todos os anagramas da palavra amor, você teria essa configuração aqui. Não sei se ficou pequeno. Então, seria assim, você tem, iniciando com a M, O ou R. Na segunda letra, se inicia com A. Então, você tem como opção o M, o O e o R. Então, se inicia com o A, na sequência o M, então você só vai ter o O e o R como opção na terceira letra, e na última letra vai depender daquilo que você usou na terceira. Então, por exemplo, aqui são os resultados, né? Então, começando com a própria amor, né? Depois, eu vou trocar o O de posição com o R, então vai ficar AMRO, e assim por diante. Professor, mas eu não entendi essa ordem aqui, até chegar em Roma, né? Essa ordem aqui, pessoal, é exatamente a ordem alfabética, a ordem do dicionário. É importante isso, porque tem muitos problemas que envolvem essa ordem do dicionário, essa ordem alfabética. Ele pergunta assim, colocando todos os anagramas da palavra amor, qual vai ser a posição ou a ordem da palavra ramo, né? Ramo tá aqui, ó, ramo tá aqui. Então você teria que calcular até chegar em ramo, quantos anagramas teriam até chegar no ramo, tá bom? E esse resultado aqui, esse total de anagramas, você pode encontrar da maneira bem imediata, pensando assim, ora, eu tenho 4 opções para começar. Primeira letra, tenho 4 opções. Na segunda letra, eu só tenho 3 opções, porque eu utilizei uma na primeira. Então, fica 4 vezes 3. Então, seria 4. Na segunda, só 3. Na terceira, só 2, porque eu já usei 2 letras. E na última, apenas a letra que sobrou. Então, fazendo esse produto aqui, é exatamente o fatorial de 4, que a gente já sabe que é 24. Então, esses 24 anagramas da palavra amor, que foram escritos aqui, né? A gente pode descobrir que são 24, mesmo que você não, vamos dizer assim, que você não escreva todos. Isso aqui é um caso também conhecido como caso de permutação de 4 elementos. Você está permutando 4 letras. A outra forma de escrever aqui, eu já comecei a escrever como se elas estivessem em colunas, ó. Primeiro amor, A-M-O-R, depois A-M-R-O, depois A-O-M-R, depois A-O-R-M e assim por diante. Vou escrever a próxima coluna aqui. Então, como eu já comecei todos os anagramas com a letra A, agora seriam anagramas com a letra M. Então, M-A-O-R, O-R. Depois seria M-A-P-O. Veja que eu estou colocando como se fosse na ordem alfabética. Depois, M, aí o A eu já usei, então não posso mais ter o A. Então, seria o M, o O, o A e o P. Então, depois, o M, o O, o P e o R, né? O P e o A, desculpa. E agora o M, aí eu já usei MA, MO, agora vai ser o MP, AO. E por último aqui nessa coluna, o MP, OA. E dessa forma você ia montando todos eles, ó. Então você já tem aqui 6 com mais 6. Depois nós teríamos 6 iniciados com a letra O. E depois mais 6 anagramas iniciados com a letra P. Então assim você ia chegar nesses 24 anagramas, né? Que seria 4 colunas com 6 elementos em cada coluna, tá bom? E aí agora vamos falar de permutação, que é uma coisa bem interessante. Porque um anagrama aqui é você estar permutando essas letras. Então eu coloquei até para iniciar. E essa permutação a gente vai chamar de uma permutação simples quando todos os elementos forem distintos. Exatamente esse caso da palavra amor, onde você tem letras distintas, você não tem nenhuma letra repetida. Então a permutação é simples quando você tem um conjunto de elementos, que eu coloquei aqui em elementos, e você quer permutá-los formando agrupamentos, onde esses agrupamentos vão ter diversas ordens diferentes, diversas sequências diferentes, tá bom? É importante ressaltar aqui que o termo permutação indica trocar de posição. E se eu falo assim, quantas maneiras nós podemos permutar tais elementos, eu estou dizendo que vai permutar todos os elementos daquela sequência. Se tiver 10 elementos, você vai permutar os 10 e assim por diante. Então, para fazer isso da maneira imediata, você vai fazer o seguinte, a permutação de n elementos é o fatorial de n, porque você vai, por exemplo, se for de 5 letras, são 5 elementos, é o fatorial de 5, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Se fossem de 4 letras, como a palavra amor,
Aí seriam exatamente 4 elementos. Permutação de 4, fatorial de 4, que é o fatorial de n, e aí no caso 24. Aqui eu já coloquei um exemplozinho com 6 letras, usando a palavra escola, né? Percebam que nesse primeiro momento eu só vou fazer permutações simples. O que é que indica a palavra simples, repetindo, é que são elementos, os elementos são todos distintos, tá bom? Então vamos lá, quantos anagramas podemos formar, né, com as letras da palavra escola, né? Lembrando que os anagramas, claro, um diferente do outro. A palavra escola tem 6 elementos, Então, para no caso aqui, você vai ter uma permutação de 6 elementos, um P6. Deixa eu ver se um atalho aqui vai... Pronto, a permutação de 6 elementos aqui. Usei um comando aqui do comando de atalho aqui. Uma permutação de 6 elementos. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra para ficar melhor para vocês. Pronto, permutação de 6 elementos. A permutação de 6 é exatamente o fatorial de 6. Que vai ser o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 720. É igual a 720. Então, o que significa isso? Que quando você pega essas 6 letras da palavra escola e fica trocando ela de posição e formando diversos anagramas, esse total de anagramas possível é 720. Então, nós podemos criar, nós temos 720 anagramas distintos com as letras da palavra escola. Bacana? Aí na letra B, eu coloquei, quantos anagramas podemos formar com a letra da palavra escola que iniciam por vogal. Olha aqui na letra B, eu já fiz aqui uma coisinha um pouco diferente. Eu vou só fazer uma coisa aqui para ficar legal. Eu quero os anagramas da palavra escola, mas eu quero que inicie por vogal. Aí olha o que vai acontecer. Vou tirar isso aqui. Então, se eu quero que inicie por vogal, significa que eu tenho que ter obrigatoriamente uma vogal na primeira letra. Na sequência, eu vou ter uma letra 2, uma letra 3, vamos dizer assim, uma letra 4, uma letra 5 e, por fim, uma letra 6. Isso aqui vai ser os anagramas aqui. Nós vamos ter uma vogal na primeira e depois nós vamos ter a sequência de letras aí liberada. Qualquer um, pode ser vogal, pode ser consoante. Então, vamos lá. Para vogal, a palavra escola tem 3 vogais distintas. Tem o E, o O e o A. Então, eu tenho 3 opções para começar essa palavra. Aí, se eu usei uma delas, vamos dizer que eu escolhi o próprio E, eu só me resta agora 5 letras diferentes. Então, para a segunda letra, a letra 2, eu só tenho 5 opções. Então, vai ficar assim. Para a segunda aqui, eu só tenho 5 opções. Aí, na medida que eu for utilizando, como eu não posso utilizar a mesma letra 2 vezes... Aí você vai diminuindo. Então, vai ficar 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu estou tentando aqui fazer esses afastamentos para colocar a opção abaixo de cada uma delas, tá bom? Por exemplo, a vogal, eu coloquei o 3 aqui para dizer que para a vogal eu tenho 3 opções. Já para a letra 2 eu tenho 5. Professor, mas por que a letra 2, a segunda letra, eu tenho 5 opções? Porque você usou uma vogal. Vamos dizer que você escolhesse começar com a letra O. Então, você não poderia colocar o O de novo. Então, já é uma a menos, só ficaria 5 letras. E assim por diante. Então, nesse caso aqui, o resultado aqui vai ficar 3 vezes o fatorial de 5, tá bom? Por que é o fatorial de 5? É 5, 4, 3, 2, 1 é o fatorial de 5. E aí, a gente já sabe que o fatorial de 5 é 120. Então, ficou 3 vezes 120, 360 anagramas com vogal na primeira letra. Opa, digitando rápido, né? Está aí, pessoal. Isso aqui foi uma resoluçãozinha bem rapidinha mesmo, só para mostrar para vocês. Aí, no caso, eu até coloquei aqui novamente o mesmo problema usando esses tracinhos. Porque quando você vai estudar, você vê muita gente fazendo com esses tracinhos. Aqui é uma forma clássica. Como assim? Seria o seguinte, você coloca como se fossem 6... os mesmos problemas, só vou refazer eles aqui. Você coloca assim, eu quero anagramas da palavra escola. Então, escola, 6 tracinhos, 6 letras, 6 tracinhos. Aí eu penso, bem, eu tenho quantas opções para o primeiro tracinho? Eu tenho 6 letras, eu posso começar com qualquer uma das 6. Para o segundo, 5. Para o terceiro, 4. E assim por diante. Agora 3, agora 2
e agora 1. Então, observando isso aqui é exatamente o fatorial de 6. E para quem não entendeu ainda, o fatorial de 6 é a permutação de 6. Permutação de 6. Permutação de 6. Olha só, vou repetir aqui, ó, lá na parte de definição. Ó, permutação de n é igual ao fatorial de n. Então, como aqui apareceu exatamente essa configuração 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 6, então a gente também tem que é a permutação de 6, e claro que ela vale 720, tá bom? Ela vale aqui 720. Professor, se fosse uma questão do Enem, né? Só falar logo assim, se fosse uma questão do Enem. Ó, se fosse uma questão do Enem, você poderia ter qualquer uma dessas 3 opções aqui para marcar. Como assim? Você poderia ter lá na letra, lá na alternativa, o fatorial de 6, você poderia ter o número 720 e você poderia ter a permutação de 6, tá bom? Agora eu vou falar aqui aquele mesmo exemplo com as 3 vogais juntas. É interessante, não, desculpa, iniciando com a vogal, iniciando com a vogal.